De 1538 a 1888, estima-se que de 3,5 milhões a 4 milhões de negros foram trazidos da África para o Brasil, escravizados como força de trabalho. Neste período, havia um movimento de resistência negra contra a escravidão. O quilombo tinha de um povoado de 7 quarteirões feitos de palhoças para abrigo de escravos fugidos. Zumbi dos Palmares foi o principal representante da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Zumbi é considerado um dos grandes líderes da história, símbolo de resistência e luta contra a escravidão. Lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana do Brasil colonial. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. De 1888 a 1936. Após a abolição da escravatura, os grupos negros se incorporavam a diversos movimentos populares, como o de Canudos e da Revolta da Chibata. No âmbito cultural, surgiram as primeiras manifestações, como o samba e grupos teatrais negros. De 1937 a 1964, a ditadura de Getúlio Vargas passou a reprimir o movimento negro, extinguindo a Frente Negra Brasileira. Somente em 1941, o movimento negro voltou a se manifestar com a fundação do Teatro Experimental Negro. De 1964 a 1985, a ditadura militar inviabilizou as movimentações de cunho racial e passou a utilizar do mito da democracia racial em propaganda oficial. Na década de 1970, o movimento negro norte-americano, a oposição da esquerda à ditadura militar no Brasil e a luta anticolonista dos países africanos de língua portuguesa inspiraram o movimento negro brasileiro a consolidar seu projeto reivindicativo e atingir o auge nomeando Zumbi dos Palmares. De 1978 a 2000, neste período, houve avanços nas lutas institucionais do movimento negro contra o racismo e uma maior aceitação da sociedade em relação ao assunto. Um abraço negro. Hoje o movimento negro luta pelo cumprimento do plano de ação assumido na Conferência da ONU em 2001 contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância correlatada, como também pelas propostas das Conferências Nacionais da Promoção de Igualdade Racial, organizadas em 2005 a 2009 pelo governo brasileiro. Uma das conquistas é a criação da consciência negra, dia 20 de novembro. Outra conquista importante é a implantação da lei, que incluiu a comemoração da data do calendário escolar, e a discussão sobre a história e a cultura, valorização dos africanos e os afro-brasileiros nos currículos escolares em todas as redes de ensino. A aprovação da lei que cria as cotas para ingressar em curso superior foi um avanço para os negros. Criação em março de 2013 pelo governo federal da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Por meio das ações afirmativas de combate à discriminação racial, principalmente nos últimos 10 anos, o Brasil tenta promover transformações culturais, implantar diversidade e ampliar a representatividade do grupo minoritário em todos os setores da sociedade. Pelé foi um dos maiores jogadores de futebol do mundo e até hoje é considerado o rei do futebol. A FIFA em 2000 o elegeu como o jogador de futebol do século XX. Ray Charles faleceu em 2004. Foi pianista e cantor, pioneiro da música soul e R&B. É considerado um dos grandes gênios da música americana. Foi eleito pela revista Rolling Stone como o segundo maior cantor de todos os tempos. Rosa Parks era uma costureira norte-americana falecida em 2005. É um dos símbolos dos movimentos dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Em 1º de dezembro, se tornou famosa ao recusar ceder espaço em um ônibus para um branco. Esta atitude foi o estopim do movimento igualitário. Até hoje, ainda recebe diversas homenagens e serviu como exemplo para os discursos de Martin Luther King. Barack Obama, antes de se tornar presidente, já era senador pelo estado de Illinois, nos Estados Unidos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2009 e em 2010 foi eleito a segunda pessoa mais poderosa do mundo, sendo o primeiro no ano anterior segundo a revista Forbes. Nelson Mandela foi morto em 2013. Foi um advogado, ex-líder rebelde e ex-presidente da África do Sul. É considerado o mais importante líder da África e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1993. Dedicou 67 anos de sua vida a serviço das lutas pelos direitos iguais. A ONU nomeou o dia 18 de julho
como o dia de Nelson Mandela. Lutou contra o regime do apartheid, um sistema racista, ficando preso por quase 30 anos. Mandela se tornou um grande pai para todos os povos que vivem na África de gerações passadas até hoje. Um dos maiores escândalos do Brasil, o Mensalão, teve o seu tão esperado fim a partir das mãos deste homem. Joaquim Barbosa nasceu em 1954 em uma família pobre. Bacharel em Direito, é fluente em 4 línguas, inglês, espanhol, francês e alemão. Foi escolhido pelo ex-presidente Lula em 2003 como presidente do Supremo Tribunal Federal. É defensor da moral. Por isso, julgou e condenou acusados do mensalão petista, um dos maiores da história do Brasil. Machado de Assis foi um dos maiores escritores brasileiros na história. Teve como grande obra a conhecida história de Capito, no romance Dom Casmurro. Fundou a Academia Brasileira de Letras. Além do Brasil, possui fama internacional. Martin Luther King foi assassinado em 1968, devido ao incômodo causado nos brancos pela sua luta a favor dos direitos iguais para negros. Liderou várias marchas e manifestações e deixou sua marca na história quando fez seu discurso tão famoso em Washington, conhecido como I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Em 1954, King recebeu o Nobel da Paz, devido ao seu combate à desigualdade racial. Em 1986, os Estados Unidos declarou o dia 4 de outubro, dia de sua morte, como feriado federal. As cotas raciais, você é a favor ou contra e sua opinião? Eu sou a favor e em certos pontos, no meu ponto de vista, eu acredito que deveria ter muito mais cotas abertas para a raça negra. Acho pouco, porque querendo ou não, sempre vão ser discriminados, não só na faculdade, mas em vários outros ambientes e lugares. Havia pequenos grupos escolares, um pequeno grupo de alunos, que eles faziam lá um ajuntamento, 3, 4, e o fato de ter sempre um ou dois ali que não gostava do negro, ele acabava deixando aquela pessoa de lado. Então ele ia sempre deixando de lado, ele ia lutando sozinho, correndo atrás sozinho e tal, enfim. Até ele achar uma turma, achar um lugar onde ele se encaixava, já tinha perdido algumas coisas. Porque aí já começava aquelas famosas piadinhas, negro burro, burrinho, enfim, um monte de coisas mais. Então a cota racial ela veio para suprir essa necessidade que teve aí dessa pessoa que vem lutando de tempo a tempo para tentar chegar no seu objetivo. Se já sofreu racismo na escola e sua vida escolar? Eu, graças a Deus, nunca sofri racismo, mas já vi muitos amigos meus sofrendo racismo, talvez do pior modo que existe. Em xingamentos, né, sendo deixados de lado, e dessa forma que segue, às vezes, até hoje. Sofria muito apelidinho, né, coisa de criança, mas eu não conseguia entender o que era racismo. Eu percebia que era uma coisa de criança, né? Mas chegou um tempo que aquilo ali foi incomodando bastante. Aquilo ali foi criando um incômodo. Por quê? Porque nem toda hora você quer ouvir ô chita, ô chimpanzé, ô macaco, ô negrinho, né? Aí você acaba entendendo que é racismo, mas de uma maneira mais ofensiva. Então isso, hoje eu consigo identificar que é racismo. Mas naquela época eu entendia que era uma brincadeira de mau gosto. Algum negro já conhecido por você já sofreu racismo, tanto por ser negro ou pela alguma característica física? Como sempre existe, claro que sim, com xingamento, né, sempre sendo ofendidos, né, como já citei na outra, sendo deixados de lado, pelo motivo de ser negro, ou pelo um cabelo duro, ou pelo modo de se vestir. Isso é claramente visível, né? Coisas para pessoas ignorantes, mas que ainda existem. Quem já sofreu racismo, mas fica com um pouco de receio de você falar, de você negociar, de você dizer. Você já percebe na entrada, já que a pessoa olha para você com aquela coisa assim, puxa, já veio o neguinho aí, né? Ou esse negão tá parado aí por quê? Eu entro no supermercado, as pessoas me perguntam aonde que tá o gerente, o preço das coisas, se eu vi quem estacionou o carro. Já chegaram em mim e perguntaram se podia entrar com uma bolsa, porque eu tava parado perto do estabelecimento. Enfim, esse tipo de frase aí é muito comum. O que você acha sobre o racismo ser discutido nas escolas? Eu acho que deveria não só o racismo, como outras coisas
que envolve a discriminação. Eu acho que desde pequeno as pessoas já têm que ser educadas a lidar com as diferenças, seja ela qual for. Porque hoje o que mais rola, no meu ponto de vista, é preconceito. Eu vejo a escola hoje abordando muito pouco sobre o racismo, muito pouco mesmo. Só se abordam, falam uma coisa quando uma pessoa sofre uma ação muito grave, uma briga, uma acusação muito direta, aí vão lá para apaziguar, eles chamam ali, falam que aquilo ali não pode, porque são todos iguais, fala para as criancinhas e tal, enfim. Eu acho que o racismo ele tem que ser debatido na escola de uma maneira clara, objetiva, desde a criança ali do prézinho ali, começa a entender que não existe uma diferença ali e tal, enfim, para que no futuro essas crianças não haja como racismo, com racismo, e também o próprio indivíduo também não sofra, né? Que no meu caso eu sofri. Então eu acho que da mesma maneira vai surgir o LGBT, vai ser debatido na escola, e também o racismo. Os dois são tão importantes para a construção desse indivíduo.